Olá, você! Voltamos aqui com a terceira parte dessa série que nós estamos falando sobre como se preparar para a grandeza de Deus. Eu aqui, Josi Oliveira, Marisa Marques aqui, trazendo para você conteúdo de valor. Então, pega tua água, teu café ou teu chá, mergulha conosco aqui nessa conversa e prepara o teu papelzinho aí. Se você ainda não assistiu as duas outras partes, vai lá, volta lá e assiste, porque tem muito conteúdo legal e você vai ficar um pouco perdido se você não tiver começado desde o início, né? É Então, vamos verdade. lá. Eu quero começar. A Marisa primeiro vai falar aí com vocês, né? Que às vezes eu vou atropelando tudo. Olá, gente, muito bom estar aqui mais uma vez. Nós estamos empolgadas, porque nós recebemos tanto do Senhor nesse momento, porque na verdade a gente só não dá para vocês, a gente recebe, né, Josi? O É Senhor isso vai aí. trazendo para nós um renovo, então nós estamos nos preparando para viver essa grandeza e nós já descobrimos como nos posicionar, já recebemos o benefício e agora nós vamos nos limpar para realmente estar pronto para viver tudo aquilo que Deus tem para nós. Não é isso, amiga? É isso aí. E Deus me deu aqui, ó, no meu coraçãozinho, bateu forte Mateus 23, de 25 a 26. De repente você não vai gostar muito de ouvir isso, não. Mas coloca amor nas palavras de Deus, aí recebe essa transformação, porque nem sempre a limpeza, ela é agradável, não é? Então vamos lá. Ai de Exatamente. vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que limpais o exterior do corpo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de intemperança. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Gente, essa palavra a gente diz assim, ai, né? Os fariseus devem ter dito assim, ai, que dureza, Jesus! Como assim você está falando assim para gente? Jesus não pode ser assim, né? Esse temperamento, assim. Queridos, às vezes a gente está ligados a tanta, como eu diria, rotinas, né? Ou rituais, É que a gente verdade. não percebe que às vezes a gente está dando mais importância para essa rotina, para esses rituais, do que o que realmente a gente precisa ter importância. Então, se você, aqui está dizendo assim, né, eles estavam dando cuidado ali, limpa isso, nossa, ele está lá, aqui com a mão suja, isso aqui, e a gente fica naquela frescura, desculpa a palavra, mas foi a palavra que veio na minha boca agora, e aí eu era assim, eu era cheia de dedos, cheia de coisinha, e aí, quando Deus começou a trazer essa transformação, eu percebi, espera isso aqui não encaixa com a minha pessoa, com a pessoa que Deus está me preparando para ser. Então, eu percebi que eu precisava tirar essa sujeira do meu interior e mudar essas características que eu tinha, estava ali em mim, né? Como um rosto meio muito sério. Então, Deus começou a trabalhar em mim, veio o sorriso. E aí, com essa limpeza interior que a gente vai permitindo o Senhor fazer, a gente vai abrindo os nossos olhos para que essas coisas externas também mude. Então, era isso que Jesus estava trazendo ali, essa mensagem que Jesus estava passando para aquele povo que estava muito preso nas regras, na lei e que esquecia de gente, de pessoas, de comportamentos, né? Que às vezes as pessoas têm um comportamento com a gente e a gente já começa a ficar irada com aquilo, a gente tem que olhar e dizer assim, meu Deus, espera aí, o que está acontecendo com essa pessoa? Por que ela está agindo dessa forma? O que ela está passando? Não é? E aí, quando a Verdade. gente começa a permitir que essa limpeza seja feita no nosso interior, nós estamos mudando a nossa mente, mudando o nosso pensar, o nosso falar, para agir diferente, porque nós ganhamos nova vida em Cristo. E essa transformação é necessária. E depois disso tudo, a gente vai ser honrado. Não é, É Maria? isso mesmo, verdade, gente. É tão precioso que é assim, eu sempre costumo dizer o seguinte, quando você relaxa no espírito, porque não é relaxar na carne, não é um relaxamento porque relaxar na carne, nós já somos relaxados na carne, porque a gente sempre quer fazer aquilo, por exemplo, tenho que acordar, tipo assim, vou pegar no trabalho às 7, vou dormir até 5 para as 7. Aí depois levanto que nem um furacão, todo atropelando tudo, todo desesperado. Ou então, você, por exemplo,
sabe que se você tomar muito açúcar, você vai se prejudicar, vai ficar cansado, vai ficar exausto. Ah, mas é tão gostoso, é só um bolinho. Ai, é só um docinho, é só um chocolate. Então a carne já é relaxada, ela já quer o benefício para ela. Mas relaxar no espírito traz esse renovo que a Josi acabou de falar. Desculpa. E é tão interessante que esse renovo, ele vem na sua mente e traz para você uma mudança na sua aparência, porque o salmista fala que quando nós relaxamos no espírito, sabe o que acontece, gente? O nosso corpo, o nosso rosto fica formoso. A Josi falou, eu era um pouco fechada, né? A aparência fechada. Olha para ela hoje, gente. Você consegue imaginar isso? Isso é De Espírito jeito nenhum. Santo que brilha. É isso mesmo. Quando você tem clareza das coisas, você consegue ter um semblante transformado, que é o que a Júlia acabou de falar. E essa limpeza dentro de você, a palavra fala lá em Romanos 12, a palavra fala assim, olha, não se amolde ao padrão do mundo. Ah, mas a situação... Mas você não está vendo como está a economia? Ah, mas você não está vendo como é que está a política? Ah, mas você não está vendo como é... Você não sabe o que eu estou passando na minha casa? Querido, não sei, como a Josi falou em um dos episódios, é o seguinte, nós estamos aqui na telinha, e aqui na telinha, muitas vezes você acha que a gente está só nadando vamos dizer assim, nos oceanos maravilhosos, mas nós estamos nadando no oceano do espírito, porque no oceano do espírito a gente recebe paz, mesmo se houver conflito, Verdade. mesmo se a gente tiver, porque a diversidade, querido, todo mundo tem. Uhum. Então, só que na nossa diversidade a gente mergulha no oceano do espírito e vai. Entendeu? Verdade. E aí o Senhor vai nos dando força. Isso é não aceitar o padrão do mundo. Ainda diz assim, ó, mas transforme-se pela renovação da sua mente. Uhum. Renove a sua mente. Então, filtra o que você está pensando. Exato. Isso está te fazendo bem? Ou está te causando peso? Ou está te causando tristeza? Se está te causando... É assim, gente, às vezes a nossa alegria vai até incomodar. Às vezes está passando por uma situação tão difícil, tão difícil, tão difícil, dá uma risada de você mesma. Vou te falar, amiga, eu vivi isso e vivo alguns momentos. Quando eu vejo que a coisa está muito difícil, eu falo, ah, meu Deus, não é possível. Estou eu aqui de novo. Aí entro no meu carro e dou umas gargalhadas de mim mesmo, falo, meu Deus, mas como que pode dar tanta cabeçada? É Passa, gente, não verdade. é, Josi? É isso aí. E uma coisa que mudou muito esse meu jeito, né, em carrancudo ou muito eu cobrava muito de mim, e aí é o espelho, né, gente? Se você cobra de você, você vai cobrar dos outros. Então, nesses momentos, quando Deus começou a trabalhar em mim de uma forma mais intensa, Deus trouxe uma revelação para mim, que eu estava sendo ingrata com o que eu tinha. Então, quando eu reclamava do meu marido, eu dizia assim, oh, muda ele. Aí Deus começou a falar comigo, muda você primeiro, porque eu cuido dele. Eu quero trabalhar com você aqui. Aí eu, toma! Aí vamos lá, Senhor, o que eu preciso mudar? Então, eu comecei a ser grata pelo meu marido. Depois, essas situações que eu já falei lá nos outros episódios, sobre os desafios que a gente viveu também na área financeira, aí eu percebia que eu não estava sendo grata pelo aquele pouco que eu estava tendo, que era muito naquele momento para mim, porque Deus estava suprindo todas as minhas necessidades. E aí eu percebi, nossa, eu sou ingrata. Então eu comecei a realmente trabalhar a gratidão em mim. Ser grata pelo que eu estava vivendo, pela oportunidade de crescimento, pelo trabalho, pela faculdade, pela aquela cura que eu tive na minha mente de estudar novamente, né? E de conectar todo aquele aprendizado. Então, eu comecei a ver o valor de tudo aquilo que eu estava realmente vivendo e fazendo, e aí veio realmente essa transformação. Porque quem é assim, vamos colocar aqui dois pais, tá? Existe aquele pai que é o pai bondoso, que é o pai de amor, que a gente pode se relacionar com Deus, Deus Pai, essa bondade que nos ensina a ser
aqui, amar ao próximo como a nós mesmos, a fazer a bondade para o outro. Quando a gente faz essa bondade, a gente está recebendo em dobro, como Marisa falou aqui. Quando a gente dá para você, a gente recebe do Espírito e a gente é renovado na nossa alma. E tem aquele pai que é cruel, que é carrasco, que só olha os defeitos, né? Aí a gente pode dizer que esse é o pai da ingratidão. Que o pai da ingratidão é o diabo, para alguns, Satanás. E o nosso pai, Deus Pai, ele é o pai da bondade e da gratidão. Então, se eu estou sendo uma pessoa ingrata, eu estou buscando características dessa outra aqui, esse outro lado do escuro negro que eu não quero para mim. E às vezes a gente não tem esse entendimento, não é, Marisa? Falta a Verdade. clareza da gente saber. Quando você começa a reclamar muito, gente, tudo à sua volta fica ruim. É Não verdade. é? É difícil a gente sorrir, é difícil a gente ser leve, é difícil a gente ver os defeitos do outro e focar nas qualidades. Isso. Era assim que eu me via naquela ocasião. E aí eu disse, Senhor, eu não quero ser essa pessoa. Senhor, eu sei que eu estou sendo ingrata, então eu estou falando a fala do inimigo, eu estou usando, a minha mente está trazendo os pensamentos do inimigo para mim, o meu comportamento, as minhas emoções. Eu não quero isso. E aí eu tive que ser intolerante àquela situação, àquele comportamento, àqueles pensamentos, para estar tolerante àquilo que Deus tinha para mim e viver essa mente renovada a cada dia. E aí eu pude realmente desfrutar disso. Então, quando eu olho para o meu futuro, eu olho o meu presente e eu falo, agora sim, eu estou semeando a bondade, né, o fruto do Espírito, a gratidão, e eu estou trazendo mais coisas boas ainda para mim, porque eu estou gerando isso na minha vida. Então, a atmosfera ao meu redor, a atmosfera na minha casa, a atmosfera onde quer que eu vá, ela muda, porque eu que levo, É né? Às isso vezes você chega mesmo. num ambiente assim pesado e você diz, nossa, que ambiente pesado. Se você estiver leve, você muda o ambiente. Não é, Muda o Maria? ambiente, é isso mesmo, gente. Isso é tão real. Olha que maravilhoso que você está recebendo. E que você possa pegar desde o primeiro episódio para você entender como nós chegamos até aqui. Aí você vai ouvir o testemunho, tudo que a gente compartilhou. E eu quero te dizer uma coisa, gente: gratidão é uma coisa que precisa brotar no nosso coração. Porque eu vou dizer, tem uma semente de gratidão lá, porque nós somos criados pela grandeza do Senhor e para a grandeza do Senhor. Então, já existe em nós uma semente, mas essa semente precisa ser regada. E como ela é regada? Quando nós somos intolerantes com aquilo que nós estamos vendo que não é bom para nós. Então, aí eu falo, não, eu não vou aceitar aquilo que o mundo impregnou em mim, mas eu vou viver aquilo que vai realmente ter um resultado positivo, como a Josi usou um exemplo maravilhoso do pai da ingratidão e do pai da gratidão e da bondade, que é o nosso Deus soberano. Queridas, todos nós, queridos, todos nós temos esses dois domínios sobre a nossa vida. O que nós precisamos saber é decidir que domínio nós queremos para nós. Verdade. Então, que o seu pai bondoso possa te dominar, porque ele é o seu criador. Porque o domínio dele, querido, não é um domínio de carrasco, não é um domínio de dor, não é um domínio de angústia e de tristeza, mas é de olhar para você e falar: não, filha, você quer ser melhor? Então, o pai está aqui, o pai vai te ajudar. O pai vai te dar o Espírito Santo e você vai sendo moldada, cada dia você vai vendo e você vai deixar aquelas marcas que moldaram você para estar nesse posicionamento. Esse pai inimigo que tentou ocupar o espaço que não é dele, vai sair com tudo isso e vai ser retirado de você e ele vai embora. Então, o que que acontece? Gente, primeira coisa que nós precisamos entender, nós precisamos ser capazes de avaliar o que está se passando nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos e filtrar tudo aquilo para ver se realmente aquilo nos leva à crença que nós temos em Deus, à confiança que nós temos em Deus e de um Deus soberano. Não é de um Deus com D minúsculo, é de um Deus soberano, criador de todas as coisas, que quer te levar a um futuro brilhante. Aí a dúvida e a desconfiança vão embora, porque no lugar dela vai entrar a confiança em si mesmo, que foi o que a Josi teve. Ela falou assim: não, eu não quero. Olha que lindo que ela falou, gente. Um pequeno detalhe que você precisa voltar e prestar atenção. Ela falou assim: eu falei, pai,
eu não quero ser assim. Eu entendo que eu estou nessa posição, mas eu não quero. Eu quero ser diferente. Eu quero que o brilho do Senhor esteja na minha face. Eu quero que o meu comportamento reflita o Espírito do Senhor que está em mim. Então, ela já sabia a identidade dela, porque como ela é uma profissional dessa área, ela já tinha aprendido, mas ela viu que ela precisava se posicionar nessa direção, não é isso, amiga? Exato. E é uma decisão, né, que a gente precisa ter. Então, quando você tem consciência de que você está tendo um comportamento inverso daquilo que você deseja, ou daquilo que o teu pai é, né? Nosso pai, Deus pai, porque às vezes a gente vê o comportamento do nosso pai biológico e a gente diz, eu estou copiando, então tá bem. Não, não, não. Eu não quero esse eu rejeito e eu agradeço a Deus por ter usado essa pessoa como meu pai ou minha mãe, e eu recebo isso deles. E eu tive que quebrar também, tá, gente? No mundo espiritual, várias coisas que são comportamentos que não são, vamos dizer, agradáveis. Então, o processo foi grande, e eu sempre gosto de trazer o meu testemunho aqui para te inspirar, né? Porque às vezes você pode me ver, esse rostinho alegre, feliz assim. Não, eu passei várias dificuldades e eu acho que o meu testemunho pode edificar a sua vida, como de Marisa, como de cada pessoa que aqui, né, a gente traz. Então, é preciso uma decisão para ter uma mudança e esse querer te dar força para que você faça. E, claro, pegando na mão de Deus, sabendo que Ele está com você, Ele te fortalece. Porque nós podemos tudo no Senhor que nos fortalece, diz a Amém. palavra de Deus. Então, quando eu sei que eu preciso limpar o meu interior, eu não vou poder sozinha. Às vezes eu até preciso de um profissional, como eu me tornei uma profissional, porque eu vi que tinha tanta coisa em mim que precisava sair, que eu fui estudar para me ajudar, achando que eu estava indo estudar para ajudar os outros. Depois que eu comecei a se trabalhar em mim, aí eu entendi também que tem que ter os dois lados. Separa o espiritual, separa o emocional, trabalha os dois paralelos e separa o físico, porque aí é um processo, né, gente? E a gente tem que entender, ter esse discernimento. Quando é só espiritual e que eu preciso de Deus, ou de um líder espiritual, ou de uma igreja também, né? Que eu passo por. Eu já Exato. passei por processão de libertação, gente, já de expulsar demônio, já fiz um monte de coisa. O negócio era feio. A palavra de Deus diz: onde abundou o pecado, superabundou a Superabundou a graça. graça de Então, Deus. existia uma pessoa muito carrancuda, muito com a mente, né, em outras coisas, e Deus foi transformando essa pessoa. Então, eu realmente presencio e vivo uma nova criatura. Por isso que eu sei que é Amém. possível você também viver, porque se você estiver vivendo isso ainda, é possível acontecer com você. E claro que esse processo é contínuo. O Senhor continua me. Quanto mais Ele me leva em outro nível, mais alguma coisa Ele me mostra que tem que ser trabalhada. E eu digo, eis-me aqui, Senhor, já entendi o processo, e aí as coisas parecem que acontecem de forma mais leve e mais rápida. Não que não doa, não é, Marisa? É verdade, gente. É tão tremendo isso, porque, olha, preste bem atenção ao que tem que acontecer. Você pode assistir os outros episódios, a Josi fala sobre o orgulho precisa ser quebrado, porque se tem um inimigo que nós temos, porque isso é pessoal, gente, isso é cada um. Ah, mas eu não sou orgulhoso. Não, a gente acaba sendo orgulhoso em algum ponto. Sempre nós temos que trabalhar orgulho, porque ele nos impede de crescer, nós precisamos nos submeter, porque a Josi falou, eu sou muito grata a Deus pelos meus pais que me tiveram, que me colocaram no mundo, mas o que foi de bom a gente absorve, e o que foi ruim, gente, a gente lança fora. Agora, quando você pega as características do seu pai, o seu criador, aquele que te formou, aí sim você vai andar no caminho certo. Nós somos muito gratas à nossa família, né? Nós somos muito gratos àqueles que nos criou, mas nós sabemos que todos nós, como humanos, temos deficiências, como eu tenho para os meus filhos, como eu tenho para os meus netos, e eu procuro aperfeiçoar, me aperfeiçoar no Criador para viver as propostas que Deus tem para mim. Então, queridos, em nome de Jesus, não tome a forma do mundo, tome a forma do Deus Criador, porque Ele é seu Pai de amor e Ele tem o melhor para você, Ele vai te dirigir no caminho que você deve andar sem errar, e você vai ser muito mais feliz assim. Certo, Josi? Isso aí. Então, ó, você aprendeu muitas coisas aqui.
Tudo isso é um processo que a gente entende que a gente está sendo preparado, transformado. E aí Uhum. nós vamos ser honrados. Tem um texto também que diz que a honra da segunda casa é muito maior que a primeira, É né? verdade. Então, a gente obedecendo, se submetendo e trabalhando tudo isso nesse processo, e principalmente o processo da gratidão, porque a gratidão ela transforma, inclusive a ciência já tem muitos estudos sobre a gratidão, né? Que transforma realmente a nossa forma de ver o mundo, de ver as coisas. Imagina, gente, a combinação disso com o Espírito Santo de Deus dentro da nossa vida, não tem Aleluia. outra. É isso, essa maravilha, essa beleza que a gente fica mais bonito, fica mais feliz, fica mais leve, fica mais generoso, fica mais bondoso, fica mais longânimo, não é? Fica tardio em irar, né? A gente É aprende a ouvir verdade. mais. Gente, isso é muito maravilhoso. Então, a grandeza de Deus em nós não quer dizer que seja a grandeza nas riquezas. Né? Ah, Eu quero trazer isso muito pontual nesse último episódio. Porque você pode sim acessar essa riqueza e essa grandeza, mas não é a riqueza que vai fazer você ser uma pessoa rica de bondade, de amor, de ternura, de gratidão, de um ser humano à imagem e semelhança de Deus. Porque é verdade. também existem pessoas que testemunham que elas têm muito dinheiro, mas elas não têm felicidade. Então, gente, Isso a mesmo. felicidade ela está dentro de nós. Então, é o interior que precisa ser lavado, ser trabalhado, para que você primeiro viva. E assim, uma chave muito importante é viver o processo já como você fosse. Por exemplo, quando você tem clareza de quem você é, independente. Vamos voltar para Davi, eu dei um exemplo no outro episódio. Davi, quando chegou ali, e estava tendo aquela confusão com aquele gigante, que o irmão de Davi faz? Deixa eu lembrar você que não conhece ou que você já leu e não está lembrando. O irmão dele diz assim, hey, mocinho, um pastorzinho de ovelha, tuas ovelhas estão lá, não está precisando de você, não? Se levanta alguém próximo a nós, às vezes, ou até às vezes da nossa família, para questionar o seu posicionamento no momento que Verdade. você está tomando realmente a sua posição por causa da identidade que você descobriu que está em você. Perceba isso. Aí ele não está nem aí. Se ele fosse se importar com o que o outro falou para parar ele não tinha feito o que ele precisava fazer, ou seja, o propósito dele naquele lugar, se posicionando. Ali começou uma nova fase na vida de Davi, Uhum. não é? Então, quando a gente observa essas coisas, nós vamos ver que essa clareza, esse posicionamento e essa transformação que vem de dentro para fora não vão mais nos deixar ser influenciado com o que vem externamente. É Perceba como isso é verdade. poderoso. Não são as regras daqui de fora que vai influenciar aquilo que nós já colocamos como solo, Aham. base. Estamos fundamentadas na palavra de Deus, nas promessas do Senhor e nada que esteja à nossa volta. Marisa está vivendo esse momento ali, uma tempestade, né, no tempo aí de neve que estava lá, tudo Exato. a televisão falando, fazendo aquela coisa no preparo, mas ela está descansando em Deus, porque ela sabe que Ele é o dono de todas as coisas. Embora É tenha uma isso mesmo. tempestade lá fora, ela está segura e guardada em Deus. Então, meus É. queridos, quer dizer que é o tempo, quer dizer que é a situação, ou as pessoas, ou o que seja. Se nós não mudarmos isso que está em nós de dentro, né? Essas coisas Exato. que foram implantadas em nós desde a nossa criação, porque nós fomos criados por pessoas antes de ser criados, de ter o entendimento que somos criados por Deus, tivemos um pai e uma mãe, pessoas carnais como eu e você, e que passou para a gente também, ou que essa convivência nas crenças que foram inseridas em nós também tiveram prejuízos com isso. Então, nas dores emocionais, nas memórias, em tudo isso que nós vivemos, que de vez em quando a gente lembra você disso, precisa ser limpo, transformado, trabalhado, para que a gente possa realmente viver essa grandeza de Deus, pessoas grandes em Deus para um grande propósito que Ele tem por nós. Não é, Marisa? É isso mesmo, gente. Por isso, nós desejamos colocar para você esse conteúdo maravilhoso e tão relevante que você precisa. Ah, inclusive, eu quero falar para você, por favor, bota o seu like aí,
Compartilhe com quem você realmente, sabe, às vezes você pensa assim, poxa, eu queria tanto ajudar aquela pessoa, essa é uma forma de você ajudar. Compartilhe Exato. com essa pessoa, acione o sininho aí, sabe por quê, gente? Porque o mundo está espalhando várias coisas que são tão destrutivas e nós estamos espalhando as boas novas do Senhor. Então, não guarde só para você, mande para outros, sabe? Entenda que o não se moldar a este mundo é você repartir aquilo de bom que você recebeu, como nós estamos fazendo aqui com você. E aí você vai ter a forma do seu Criador, do seu Pai de amor e bondoso, como a Josi colocou desde o início, e você vai ser uma pessoa feliz. Não, não é que você vai viver momentos felizes, você vai ser uma pessoa feliz, porque vai estar dentro de você a semente da alegria que o Senhor plantou, em nome de Jesus. E eu quero finalizar, então, gente, deixando o exemplo do casamento. O casamento é um evento onde a gente se prepara, às vezes, meses, né, Marisa? Tanto vai ser o nosso casamento ou a gente é convidado para um É casamento. verdade. Tem um preparo, a gente se preocupa com a roupa, com a cor, com a joia, com o sapato, com o cabelo, com a maquiagem, não é? Quando Exato. nós somos a noiva, então, meu Deus, eu já trabalhei com eventos, eu já fiz eventos de casamento, então eu era promotora ali, preparava tudo, e a noiva mudava tanto de ideia, né? E que é aquela coisa, quando olhava na parte financeira, não posso pagar, e a gente tinha que mudar, mas tem todo um processo para essa preparação para quando você vai para um evento como um casamento. Então, gente, se um casamento, que é um evento, que vamos dizer, ele passa, a gente começa a programar 2 anos, 1 ano antes. Eu É, tenho uma cliente que ela faz eventos e ela diz o sufoco que ela passa com os clientes dela, querendo atenção ali para ela, né, com meses antes. Então, imagina, se para viver essa grandeza de Deus, se a gente não precisa passar por esse preparo e mudar ao longo do caminho dessa preparação também, né? é Porque a noiva verdade. muda de ideia, o noivo muda de ideia de várias coisas, a visão, às vezes, para decoração, ou tudo isso que está sendo trabalhado ali, de acordo com a equipe que está trabalhando também, nós vamos mudando de opiniões, de ideias ou de qualquer outra situação. Então, é preciso tempo. É Então, verdade. lembre-se que você está vivendo um tempo nesse preparo e que você precisa ter dedicação para viver cada momento, mas viver aqui e o agora, o presente, com uma visão de futuro, ampliando a sua mente, realmente mudando, né, a forma de pensar, de agir e de sentir, certo? Então, que você receba isso no seu coração e que você multiplique. Mesmo quando você está vivendo esses momentos de preparo, você não pode deixar de olhar para o lado e abençoar e ajudar. Estamos aqui Isso. abençoando você e queremos que você multiplique. Por isso, multiplique os likes, multiplique os seus comentários, multiplique seu compartilhamento também nesse vídeo e Isso continue mesmo. fazendo a sua parte, que Deus vai te honrar de forma incrível e profunda. Não é, Marisa? Isso mesmo, isso mesmo. Que Deus te abençoe, que você seja moldado pelo seu Criador e viva uma vida feliz, porque você tem o óleo da alegria derramado no seu coração. Isso aí, viva a grandeza de Deus a cada dia, no seu testemunho, na Isso. sua vida, seja em casa ou na rua. Um beijo grande no teu coração e a gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau. Beijo, Deus abençoe. Seja